Ora, muito boa tarde a todos. Eu ontem tinha prometido dar dois conteúdos em vídeo. Um deles eu acabei por dar, só como estava demasiado longo, para não alongar ainda mais e não prolongar ainda mais o vídeo, eu entendi hoje gravar a segunda parte, que já tinha gravado ontem, mas que pode facilmente ser gravada hoje também. Ora bem, esse conteúdo prende-se com a questão das sanções. Se bem se recordam, ainda há pouco tempo nós tivemos a Rússia que aprovou um regime jurídico específico só para poder assegurar que o fornecimento de gás que teria lugar em rublos ou deveria ser feito em rublos e não em euros ou dólares. E, se bem se lembram, até antes disso, isto acabou por ser uma resposta a um conjunto de decisões tomadas pelo Ocidente, ou seja, são as famosas contramedidas. As contramedidas são aceites e são legais em direito internacional, o que não é legal e o que acaba por ser uma violação ao direito internacional é, e sim, aprovar sanções unilaterais sem que o Estado que seja alvo dessas medidas coercivas unilaterais tenha feito algo de lícito ou de ilícito, ou pelo menos algo considerado hostil ou não amigável para com o Estado que aprova as referidas sanções. Portanto, foi basicamente o que a União Europeia fez. A União Europeia começou por decidir que ia cortar a dependência do gás, ia tomar um conjunto de sanções e ia aprovar um conjunto de sanções contra a Rússia, e a verdade é que, se vocês bem se lembram, eu vou passar aqui a tentar partilhar convosco o que é que aconteceu, o que é que foi feito pela União Europeia. Ora bem, a União Europeia, desde que a Rússia assumiu e iniciou esta intervenção militar na Ucrânia, a União Europeia rapidamente tomou uma decisão. Vamos reduzir a dependência da energia fornecida pelos russos. E então o que é que eles decidiram aprovar? O que é que a Comissão Europeia decidiu aprovar? Isto é um documento oficial, como vocês podem ver. O que é que a União Europeia decidiu aprovar 8 de março de 2022, então estamos a falar há cerca de um mês e meio, mais coisa menos coisa, foi uma ação conjunta europeia para uma energia mais segura e mais sustentável, a preços mais acessíveis, mas aquilo que acabou por decidir fazer foi, acima de tudo, como vem nesta introdução, no seguimento da invasão da Ucrânia pela Rússia, as razões para uma transição rápida para as energias limpas nunca foram tão fortes nem tão claras. Muito bem, ora, aqui estão depois um conjunto de dados e tem aqui o plano. Reparem que, à boa maneira europeia e ocidental, isto ganha logo um slogan com letras maiúsculas e depois minúsculas e volta outra vez a ter maiúsculas pelo meio, que é para ser uma coisa, como se diz por aqui, como a cultura woke diz por aqui, que para ser muito catchy, muito sexy. E realmente é sexy do ponto de vista gráfico, do ponto de vista até da semântica, da retórica, assim, é muito interessante. E então nós temos este Repower You, assim, uma coisa para mostrar ao mesmo tempo energias renováveis com refornecer uma nova estratégia para a energia da União Europeia, tudo mais. Muito bem. Temos aqui o plano, vamos cortar com a dependência russa, já em 2022 nós vamos reduzir a aquisição e a dependência da Rússia em X%, vamos deixar os russos sozinhos com a questão energética, vamos deixá-los completamente isolados, a economia deles só depende praticamente da energia. Qual República das Bananas, que depende apenas disso, dessa exportação? Ora bem, ponto número um. As sanções, eu defendi-o numa entrevista a um jornal russo, já lá vão 7 anos, mais ou menos, 6 anos. Sim, aliás, isto até surgiu na página da Sábado, numa reportagem feita pela Sábado a meu respeito recentemente, onde eu disse à jornalista que me entrevistou por parte da Rússia que as sanções são uma excelente oportunidade para acelerarem e para obrigarem o país que é sancionado a mudar a sua abordagem, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista também político e do ponto de vista também social. Mas, sobretudo, do ponto de vista económico, ajuda e obriga, de certa forma, os Estados a diversificar ainda mais a sua economia, sobretudo quando estão muito mais reféns e dependentes de uma determinada área de um domínio dos setores económicos e que acabam por depender daí, sobretudo, das suas receitas. Ou seja, isto resumindo em termos práticos, quando um país vive primordialmente, ou depende primordialmente das rendinhas que pagam os seus inquilinos, pessoas que compram um conjunto de prédios,
para os arrendar e vivem a vida toda dessas rendas, quando aparecem sanções do Supremo Tribunal de Justiça a dizer a partir de agora vocês não vão poder viver de Airbnb se forem proibidos nesse sentido, isto vai obrigar as pessoas a terem de dar uma nova finalidade àqueles apartamentos que têm, àqueles ativos que têm e a todo o potencial que acabam por ter, e as pessoas às vezes acabam por descobrir que ainda têm ali um potencial maior e uma capacidade para receber ainda mais dinheiro e poderem modernizar-se, melhorar ainda mais as condições de vida do que tinham se só colocassem as mãos atrás das costas e esperassem todos os meses que caísse ali o valor da renda. Portanto, é preciso trabalhar, é preciso haver disposição para trabalhar, e às vezes os Estados e a Rússia, naturalmente, não é exceção nisso, encostam-se ao facto de terem determinadas áreas da sua produção que acaba por ser um garante fixo, com muito pouca complexidade e que exige muito pouco trabalho, entre aspas, na prática, porque naturalmente a indústria das energias implica sempre trabalho, mas não é tão complexo encontrar novas soluções que vão ao encontro daquilo que o público precisa e também obrigar os Estados e as autoridades dos Estados a diversificarem, como eu referi há instantes, a sua economia. E as sanções, eu disse na altura, foram uma excelente oportunidade para a Rússia, porque obrigariam e obrigaram a Rússia a procurar outras formas de se tornar autossuficiente e também, ao mesmo tempo, de conseguir criar novas oportunidades para que o seu povo possa tornar-se mais empreendedor e possa ele próprio também explorar o potencial e capacidade que o país tem. Caso contrário, os países tornam-se muitas vezes preguiçosos e a verdade é que, de certa forma, era isso que a Rússia, era nesse ponto que a Rússia está. Ahm, Portanto, neste momento, a Rússia não depende só das energias, ao contrário daquilo que se julga aqui na União Europeia. Pelo contrário, mas nós temos aqui esta estratégia, considerada assim por parte da Comissão Europeia, e aquilo que nós tivemos por parte da Comissão Europeia foi, depois viram, começou a surgir a Organização das Nações Unidas, sobretudo o próprio António Guterres, que saiu do seu silêncio para dizer alto, porque se vocês fizerem esse corte com a energia russa, com a dependência da energia russa, vocês vão contribuir para um aumento dos gases com efeito de estufa no planeta, porque estão a romper demasiado depressa com algo que não é execuível. Logo aí começaram a ter a primeira desilusão, é que não é possível cortar. Aliás, eles já sabiam, os líderes europeus já sabiam que isso não era possível, mas começaram logo aí a ter um primeiro embate com a realidade. Não é possível cortar, se quiser, de facto, ganhar com uma decisão dessas do ponto de vista prático. Depois tivemos ainda uma decisão também ela recente, eu vou encerrar isto, porque foi uma decisão também ela recente. Reparem o que é que, na passada quinta-feira, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, o que é que disse em Washington? Disse que ela avisou os líderes europeus que a proibição da energia russa não vai só, já nem estamos a falar das questões ambientais e da possibilidade ou impossibilidade de executar esta estratégia que ainda há pouco mais de um mês foi aprovada. Não, não. Está a dizer que este corte com a energia russa vai prejudicar fortemente as economias, e são as economias, sobretudo ocidentais. Falamos das economias do lado europeu ocidental, central e também dos Estados Unidos. Portanto, isto vai ter muitos mais efeitos perniciosos do que propriamente consequências para a economia russa e para o poder político russo. Portanto, adivinha quem é que, neste ponto, sobretudo quando temos até os Estados Unidos, que têm incentivado significativamente as autoridades europeias a tomarem decisões drásticas, radicais, contra o poder de Moscovo, e imaginem quem é que neste momento, quando até temos os Estados Unidos a tomarem uma posição conservadora destas e muito cautelosa, adivinha quem é que se está a rir? São os russos. Mas não são só os russos por isso. Reparem uma coisa. Na sequência, tudo isto tem sido aprovado no mês passado. Se bem se recordam, o presidente Vladimir Putin, a 31 de dezembro passado, a 31 de março passado, aquilo que veio fazer foi aprovar um decreto interno que veio a exigir e impor a obrigatoriedade de todos os Estados europeus procederem ao pagamento da energia russa em rublos. Vocês bem se lembram do que é que acabou por acontecer na altura, portanto, vou mostrar aqui uma vez mais a notícia de 31 de março, na altura em que surgiu essa notícia que veio dizer que, de facto, eram obrigados
fazer o pagamento em rublos. Caso contrário, não iriam ter o gás a ser fornecido para a Europa. E porquê é que tiveram esta medida? Porquê é que os líderes europeus tiveram esta medida? Porque esta medida de pagamento em rublos é obrigatória apenas para os países considerados não amigáveis ou países considerados hostis, que são países que aprovam unilateralmente sanções contra a Rússia, com o único objetivo de querer fragilizar a economia russa. O rublo, nesta fase inicial de intervenção militar, toda a gente estava preocupada e ao mesmo tempo a dizer agora é que vai ser a catástrofe da economia russa, agora vai esgotar tudo nos supermercados, vão voltar aos tempos da União Soviética, vai acontecer agora, isto agora vai ser a catástrofe da economia russa. Bom, se bem se lembram, o rublo, numa fase inicial, chegou a tocar, 1 euro chegou a corresponder a 144 rublos. Ou seja, é um valor de facto preocupante, mas é preocupante se mantiver no longo prazo. Claro que isto deixa muitas pessoas em alertas, mas o Banco Central da Rússia, da Federação Russa, entrou logo em cena, aumentou as taxas de juros para tentar recuperar de alguma coisa, de alguma forma e manter o equilíbrio e o valor do rublo sem deixar que descarrilasse por ali fora e depois nunca mais recuperasse, o que prova que temos pessoas bastante capazes por trás da economia russa e a dar apoio a Vladimir Putin. Portanto, não é um conjunto de arroçais, de lunáticos que estão aqui a gerir a economia de uma potência como a Rússia. E aqui eu chamo a atenção para a governadora do Banco Central da Federação Russa, que eu já falei nela, é a senhora Eleonora Nebiulina, portanto é uma senhora muito capaz, muito inteligente, que às vezes entra em choque com Vladimir Putin, mas de uma forma saudável, porque entende que a estratégia económica deve seguir num determinado sentido, Putin entende que não. Mas isto faz parte, aliás. É muito melhor ter alguém que entra em choque com o líder e que, porque defende estratégias diferentes e apresenta soluções diferentes, do que termos aquilo que temos em Portugal, que é um seguidismo cego, puro e duro, e que o que é que o Sr. Primeiro-Ministro, estou a falar, não me estou a referir diretamente só ao Primeiro-Ministro António Costa, estou a referir a qualquer ele que seja, de qualquer cor política que ela tenha. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro pretende? Muito bem, é seguir para o abismo, então vamos encontrar aqui fundamentos jurídicos e financeiros e que nos permitam enquadrar e justificar uma ida para o abismo. Portanto, é basicamente aquilo que existe aqui em Portugal. Na Rússia, felizmente não é bem assim. Podemos ter no final estratégias erradas que possam ser tomadas de forma errada, mas essa decisão é do decisor político. Não quer dizer que quem está por trás que não o aconselhe a seguir num determinado sentido. E erros também acontecem a todos. Agora, seguir cegamente aquilo que o líder diz, sobretudo quando o líder não está capacitado, não tem conhecimentos suficientes do ponto de vista técnico para poder dizer qual é que é o caminho, é para isso que servem estes órgãos, é para apresentar soluções, para dizer quais é que são os prós e os contras, para que no fim o decisor tome uma decisão e possa até recuar se assim entender. Muito bem, nós vimos que o rublo atingiu estes níveis preocupantes. Eu disse desde o início, tenham calma, isto é uma fase inicial. Vamos ver de que forma que evolui a situação do rublo. E a verdade é que olhem o último câmbio que foi apresentado. Portanto, 1 euro equivale a 83 rublos, 83,61. Recordo que quando eu estive lá em Moscou, pela última vez que foi em meio de fevereiro, 1 euro equivalia mais ou menos a 81, 82 rublos. Como veem, o valor do rublo já está a atingir outra vez o nível que tinha antes do início desta intervenção militar. Portanto, como veem, esta excitação toda e esta ânsia que muita gente já estava aqui a salivar, sobretudo muitas pessoas também que fazem comentário e análise, de ver pessoas na fila com uma gamela a querer que lhes depositassem lá a ração de comida por dia. Isto não acontece na Rússia para a infelicidade de muitos, porque há pessoas que preferiam que isso acontecesse. Aquilo que acontece é que neste momento o rublo está a recuperar o seu valor anterior e não só está a recuperar o seu valor anterior, como o presidente Vladimir Putin tomou uma decisão extremamente inteligente, que eu desde o primeiro dia que elogiei a tomada desta decisão e que na altura, até recordo que estive com o Luís Ribeiro da Visão a dizer, mas isto é uma valorização artificial do rublo, isto não vai ter qualquer tipo de impacto. Eu disse, vai ter sim senhor, e vai ter por um motivo, porque mesmo que seja uma valorização artificial do rublo, a verdade é que todas as moedas, muitas vezes de forma artificial, dependem dessas decisões que as inflacionicas valorizem de forma artificial. Para quê? Porque o que interessa no fim não é se é artificial, é, ponto número um, se é sustentável no médio e no longo prazo, que neste caso, esta tomada de decisão de Vladimir Putin é sustentável e é admissível no médio e longo prazo, e depois, ponto número dois, o que interessa é ao povo russo, é ao russo médio,
ter no seu bolso dinheiro. E poder ter dinheiro que, se puder com o mesmo dinheiro comprar cada vez mais coisas, melhor. Excetuando quando chegar a um determinado nível em que pode começar a ameaçar o nível de inflação, em que aí é preocupante que uma moeda, quando valoriza demasiado ao ponto de poder afetar e poder criar uma inflação descontrolada no país, então aí devemos parar. Também é esse um dos motivos pelos quais as autoridades chinesas não pretendem que todas as transações que realizem, ou a esmagadora maioria das transações que realizam a nível internacional, que sejam feitas em yuan, porque o yuan aí passa a assumir uma valorização tal que correm o risco de ter de enfrentar níveis de inflação absurdos que depois não consigam controlar, depois sim a economia acaba por mergulhar num fosso do qual poderá ou não sair, mas pode haver a probabilidade de não sair. Portanto, aquilo que nós temos aqui é, neste momento, os russos, que já têm o mesmo poder de compra que tinham antes do início desta intervenção militar, com a obrigação dos Estados considerados hostis em pagarem gás em rublos, a tendência é para o rublo continuar a valorizar e para que as transações também deixem de ser efetuadas, quer em dólares, quer em euros, o que vai afetar as moedas ocidentais. Aliás, os novos contratos que estão a ser feitos pela Rússia com terceiros Estados como Índia, como China e até mesmo outros Estados da Ásia, estamos a falar de contratos com valor significativo e esses contratos já não estão a ser realizados em dólar nem em euro. Portanto, o que vai desvalorizar verdadeiramente vai ser a moeda ocidental, vão ser as moedas ocidentais. E nós já estamos a ver e a sentir esse impacto dessa desvalorização, ainda que indireta, através das sanções que nós próprios aprovamos, com os níveis de inflação preocupantes que nós estamos a ter na Europa. Ainda ontem vi a notícia de que, em março, a inflação na Alemanha superou os 30%, que era um valor que já não se via no país desde 1949. Ora bem, se isto não diz nada aos líderes europeus, então continuem a bater com a cabeça na parede, continuem a tirar poder de compra ao cidadão comum e depois vamos ver quais são os níveis de insatisfação que eles vão ter de enfrentar no terreno. Ora bem, quando o presidente Vladimir Putin ameaçou e veio legislar no sentido de obrigar os países da Europa Ocidental e Central a pagarem gás e petróleo em rublos, aquilo que aconteceu foi que esta notícia do New York Times diz, datada do mesmo dia, diz: os líderes europeus voltam a rejeitar a exigência russa de pagamentos em rublos. Muito bem, querem rejeitar o pagamento em rublos, então não recebem gás. Mas isto é muito simples, é tão simples quanto isso. E aquilo que nós acabamos por ter foi, eu vou partilhar convosco agora o documento que mostra o dito decreto assinado por Vladimir Putin a 31 de março, onde vem pôr as condições. O que é que eu disse na penúltima vez que eu estive nas SIC Notícias? Condenei desde logo a abordagem ocidental por um motivo. Porque se estão a aprovar sanções com base em violações de direito internacional, então essas sanções têm de ser aprovadas de forma coerente. Aquilo que o Ocidente considera que é uma violação de direito internacional não pode depois travar quando entende que um determinado conjunto de potenciais alvos a serem sancionados vão ter de ser vai ter de ser criada uma exceção para poderem continuar a realizar transações com esses bancos. Foi o que aconteceu com o Gazprom Bank. O Gazprom Bank, como eu disse também nessa penúltima intervenção, na altura fui contrariado pelo Luís Ribeiro. O Luís Ribeiro disse: não, o Gazprom Bank não foi alvo de sanções. Foi sim, senhor. O Gazprom Bank não foi alvo de sanções da União Europeia, mas foi alvo de sanções por parte do Reino Unido e dos Estados Unidos, o que atesta ainda mais a hipocrisia da União Europeia de criar uma exceção para o Gazprom Bank, porque já sabia o que é que ia acontecer. Sabia que, de acordo com esta lei de 31 de dezembro, de 31 de março, aquilo que iria acontecer seria uma obrigação de os Estados que compram gás e petróleo à Rússia de criarem uma conta bancária no Gazprom Bank, podem transferir para lá à vontade euros ou dólares, mas depois são obrigados a converter esses euros ou dólares em rublos. E é aqui que está o pagamento do gás em rublos. Ou seja, depois de serem convertidos obrigatoriamente para rublos, há lugar à transferência desses milhões ou milhares de milhões de rublos para as contas oficiais da Gazprom e também do Estado russo. Portanto, na prática, a Rússia é sempre paga em rublos e garantem de outra coisa.
garante que há sempre uma conversão obrigatória realizada destas contas bancárias e por iniciativa dos Estados da União Europeia. Ou seja, está sempre a garantir que existem mais transações realizadas em rublos. Agora, o que é que acontece? Viram aquele artigo que eu vos mostrei, vocês têm visto o discurso, não pagamos, nós não queremos saber dos rublos, nem pensar nisso, nós não vamos pagar, ele que faça o que quiser, nós vamos continuar a pagar em euros. Então, vejam o que é que no passado dia 21, na passada quinta-feira, houve uma notícia que surgiu e que nos deu conta de que os líderes europeus, afinal, a Comissão Europeia, preparou um conjunto de diretrizes para, afinal, ensinar os países da União Europeia que dependem da energia russa a pagarem o gás em rublos, mas contornando as sanções. Ou seja, tanta coisa que não pagamos, não pagamos, e afinal vão pagar, e criaram um conjunto de medidas e de soluções que passam exatamente por isso que eu disse, ou seja, de acordo com aquilo que está previsto na lei russa, transferem euros ou dólares para uma conta que têm de criar no Gazprom Bank e depois são obrigados, enquanto até ao momento faziam pagamento em euros e estava consumada a transação, agora não. São obrigados a converter aqueles euros, para já são obrigados a transferir divisas para um banco russo e a criar contas bancárias próprias para um banco russo. Quer dizer que se Deus para mim os russos quiserem responder na mesma medida que têm tido por parte do Ocidente, podem apreender também as divisas que são em euros de Estados-membros da União Europeia e podem não transferir o gás. Portanto, só por aí já garantem dinheiro em antecipação. E depois convertem, são obrigados a converter aquele dinheiro para rublos. Portanto, são sempre obrigados. Então, nós vemos aqui na página da Comissão Europeia que no dia 21 foi publicado um conjunto de diretrizes e quando nós tentamos abrir esse documento, nós encontramos que a página já não está disponível. Isto foi publicado no dia 22 e logo no final do dia 22 já estava indisponível. Azar dos azares é que se nós viermos aqui esta seta no Google e carregarmos em cache, nós continuamos a aceder ao conteúdo. Salvem-no antes que alguém consiga eliminá-lo e retirá-lo. Mas a verdade é que, olhem, aqui estão eles. As recomendações da Comissão Europeia a ensinar os Estados e a alertar de forma bastante preocupada para a aprovação do decreto de 31 de março, que foi aprovado por Putin, aprovado e promulgado por Putin a 31 de março. Vejam bem o que é que aqui está. E ensinar que se deve fazer aquilo que eu disse, ou seja, tem de criar uma conta, transferem para lá os euros e depois são obrigados a converter. Resultado, vão ajudar a desvalorizar o euro e vão valorizar o rublo. Portanto, quando me vierem com a conversa das sanções, não pagamos, e eles agora é que vão aprender, e vamos cortar com a dependência dos russos, eles agora é que vão perceber. Não, senhor. Se houve aqui alguém que percebeu, foram os líderes europeus. E não demorou muito, demorou menos de um mês, e ao fim de um mês e meio já estão a dar conselhos, mas não os querem assumir, por isso é que retiraram a página do acesso público, e nós só temos acesso a ela através do CAS, não querem assumir que aprenderam e que tiveram de se submeter a medidas que são gratuitas, que vão prejudicar significativamente o público e o consumidor europeu e acabam por beneficiar aquele que inicialmente queriam sancionar. Portanto, se isto não é paradoxal, se isto não é doentio e se acima de tudo isto não é absurdo, então sinceramente, meus senhores, não sei o que é que será. Um bom resto de dia a vocês.